Bom, crianças, eu voltei. Agora nossa aula de ciências. Hoje nós vamos estar falando sobre abrigo dos animais. Então, vocês sabem que os animais, para eles viverem na natureza, eles precisam se abrigar, né? Eles precisam de um lugar, de um refúgio, que eles se sintam protegidos. A Pro deixou lá para vocês dois links sobre isso também para vocês assistirem, tá bom? Sobre as diferentes casas dos animais. E eu vou fazer uma leitura para vocês agora. João de Barro. Acompanhem comigo na apostila, na página 241. João de Barro. Alguns bichos têm casas muito interessantes. Formigas, abelhas podem dar ao homem lições de arquitetura. E com que finura a aranha tece sua teia? O marimbondo constrói sua casa, o bicho da seda o seu casulo. Mas sou apaixonada mesmo é pela casa redonda do João de Barro. Talvez porque sempre quisesse morar em árvore, morar assim pendurada. Esse texto foi escrito pela Rosiane Murai, que é uma mineira de Belo Horizonte e que escreveu esse texto. Então agora, depois que nós já vimos sobre um dos tipos de habitação, né? Nós vamos falar dos diferentes tipos de abrigos dos animais. Então os animais, eles podem se abrigar em tocas, em ninhos, ou nas próprias locais criados pela natureza. Então, eles precisam desses lugares, desses abrigos para se proteger. Se proteger dos inimigos, né, dos predadores e também das condições meteorológicas desfavoráveis. Por exemplo, muita chuva, muito frio, excesso de calor. Então, esse abrigo, essa casa, permite a eles a proteção contra todos esses inimigos externos. Daí nós temos uma imagem aqui, né? Que é uma lebre fugindo do seu predador. E provavelmente ela está fugindo para sua toca, né? Que é o tipo de abrigo que as lebres costumam viver. Alguns animais vivem em locais que são criados pela própria natureza, como cavernas, frestas de rochas, buracos no solo ou buracos de árvores, né, nos troncos das árvores. E aqui a gente tem duas imagens, né? Nós temos aqui um réptil, né, um lagarto, que ele se protege do calor nas rochas. E nós temos aqui os morcegos, né, dentro de uma caverna. Também tem animais que constroem seus abrigos. O tatu, o coelho, a lebre, a toupeira, a marmota e algumas aves, como a coruja buraqueira, eles escavam tocas para se abrigar. Então vocês, quem mora na zona rural, melhor que a Pro até conhece, né, os diferentes tocas, né? E um outro tipo de abrigo são ninhos. São construídos por algumas aves e alguns animais e alguns insetos. Abelhas, vespas, marimbondos, as formigas, os cupins, as aranhas e os roedores, os ratos e os coelhos. Então eles fazem os ninhos, né? E esses ninhos ou eles podem ficar no chão, como por exemplo aqui, ó, os castores, eles estão com um ninho no chão. E também podem ficar no alto das árvores ou no alto dos postes, em torres ou até em chaminés, como por exemplo a cegonha, né, que está na imagem aqui. Então as aves geralmente elas costumam fazer no alto, né? Agora aqui tem nessa atividade que vocês vão estar fazendo na página 244, nós temos 3 imagens. Nós temos uma família de guaxinim dentro do oco do tronco de uma árvore, uma
lebre na neve e um ratinho que está fazendo seu ninho numa própria cratera de uma pedra. Então agora eu vou ler 3 afirmações e vocês vão ligar com as imagens que estão relacionadas. Alguns abrigos são construídos para o animal criar seus filhotes. Então aqui, olha, a família de guaxinim é os filhotes. Então, alguns abrigos eles usam para criar os filhotes. As tocas protegem os animais contra condições atmosféricas desfavoráveis. Então aqui a gente tem o coelhinho, né? Escondido dentro da toca dele na neve. E alguns animais usam formações naturais como abrigo, que é aqui o buraco da própria pedra, o ratinho construiu um ninho, né? Depois nós temos, na atividade 2, que as aves usam técnicas e habilidades para construir seu ninho. E aqui a gente tem 3 ilustrações. Uma, o ninho pronto, outra, o passarinho observando e outra, ele fazendo seu ninho. E eu quero que vocês marquem qual que é a sequência correta. Vocês acham que é primeiro a 3, depois a 2, depois a 1? Eu acho que não, né? Porque a 3 já está construindo o ninho, então eu acho que não é essa a correta. Será que é a 1, a 3 e a 2? Ah, mas a 1, o ninho está pronto. Também não é. Será que é a 2, a 3 e a 1? Ó, a 2, o passarinho está escolhendo o lugar. Eu acho que é, hein? Depois a 3, ele está construindo. E depois a 1, o ninho pronto. Olha, essa é a resposta correta, né? Depois, vocês vão para a página 245. Eu vou ler para vocês uma curiosidade. Nem todas as aves constroem ninho. Existem aquelas aves que elas são um pouco folgadas. Elas se aproveitam no ninho das outras. Quem já ouviu falar do chupim? O chupim, a fêmea do chupim, né? Ela costuma botar ovos nos ninhos de outros passarinhos para que as aves, depois, quando nascem os filhotinhos dela, as outras aves que criam para ela o filhote. Então, ela tem os filhotes, mas ela não gosta de cuidar. Então, ela bota os ovinhos no ninho de outro e deixa para outra cuidar, né? E daí tem na página 245... contando como que o João de Barro constrói sua casa. A Pro não vai fazer a leitura, por quê? Porque eu vou propor uma atividade diferente para vocês. Vocês vão ler com bastante atenção esse texto. Depois, vocês vão lá no final da apostila, assim como a professora está indo agora para mostrar. Lá no anexo. E aqui tem 4 ilustrações da construção da casa do João de Barro. Então, vocês vão ler aquele texto, vão colar no caderno a sequência correta, vão recortar todos, colocar na sequência e escrever pequenininho explicando o que aconteceu primeiro aqui. Ele amassa o barro com o bico, então vocês vão escrever. Para construir sua casa, o João de Barro vai até a beira dos lagos, pega o barro, amassa ele com os pés, com os bicos, leva até a árvore. Lá ele junta mais alguns galhos secos e vai trabalhando esse barro com os galhos até formar um ninho. Então ele arruma uma companheira para morar com ele no ninho e para ter os seus filhotes. Tá? Então, vocês vão contar para mim, de acordo com o que vocês vão ler lá no texto da apostila, vocês vão escrever o que vocês entenderam. Essa atividade, vocês vão mandar a foto para a Pro. Por quê?
porque a Pro vai avaliar essa atividade. Então, aqui nesta 246, nesta parte, vocês não vão colar, fazer com aquelas figuras. Aquelas figuras vocês vão colar no caderno e vão escrever com as palavrinhas de vocês. Aqui na página 246, depois que vocês fizeram a atividade no caderno, vocês vão fazer as ilustrações das 4 etapas, tá bom? Daí é o desenho de vocês. Então, na apostila, desenho de vocês. No caderno, vocês vão escrever, colocar a figura e escrever cada uma delas o que representa com as palavrinhas de vocês, tá bom? Depois vocês vão responder também no caderno de vocês. Vocês vão olhar as perguntinhas aqui do número 2 e vão responder lá no caderno. Não se esqueçam de pôr a data 7/7 no caderno, tá bom? Vocês vão responder para mim 3 perguntinhas. Quais os materiais usados pelo casal de João de Barro para construir o ninho? De que forma a construção do ninho ajuda o João de Barro a sobreviver? Por quê, né, que ajuda? Por que é importante ele ter um abrigo? E por que ele é considerado um hábil construtor? Então, essas informações vocês vão obter lendo esse texto aqui. Eu quero que vocês leiam e eu quero pedir que vocês façam essa leitura sozinhos. Se vocês não entenderem, daí vocês peçam ajuda para os pais, mas tenta ler sozinho. Eu quero que vocês façam essa atividade com autonomia, que vocês façam sozinhos para ver se vocês estão conseguindo, tá bom? Por hoje de ciências é só. Não se esqueçam de assistir lá também os links que a professora deixou, que está explicando um pouquinho mais sobre isso, sobre as casas dos diversos animais, para vocês ficarem por dentro, tá bom? Super beijo, até amanhã. Beijo, pessoal!